que já iniciamos na semana passada, sobre a expiação, ou também podemos dizer sobre a propiciação. Todos esses nomes aí nós queremos estudar com cuidado. Isso está intimamente ligado com a nossa redenção. Então são três nomes importantes: a expiação, a propiciação e a redenção. Todos esses nomes, estão intimamente ligados com o conceito de pecado. Então nós iniciamos na semana passada, assim, focando um pouquinho, procurando estudar um pouquinho em relação ao pecado, porque a expiação é a expiação do pecado, a propiciação também do pecado, como diz as Escrituras. Isso também tem a ver com a redenção, nós sermos libertos do pecado. Então, como é que eu vejo o pecado? Eu me vejo como um pecador. Uma coisa muito importante. Eu reconheço a necessidade que eu preciso ser salvo. Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que nós fizemos na semana passada, bem ligeiro mesmo. A Bíblia é muito clara quando diz que nós, por natureza, nascemos em pecado. O Salmo 51:5, os irmãos não precisam abrir, para nós ganharmos tempo, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem mais contato com Deus, perderam a relação com Deus e com sua glória. Irmãos, se nós fôssemos bons, nós não precisaríamos de expiação, que é um tema central da Bíblia. Se nós fôssemos sinceros, nós não precisaríamos da propiciação pelos nossos pecados. A expiação, a propiciação foi feita para os pecadores, para os mentirosos, para os rebeldes, para os indignos. Se nós não enxergarmos isto, nós vamos ter muita dificuldade em entender a cruz de Cristo. Nós vamos ter muita dificuldade em entender aquilo que ele falou: Deus meu, quando ele estava naquela cruz, por que me desamparaste? Cristo naquele momento foi afastado da comunhão com Deus. Por quê? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Então o pecado separa de Deus. Nós precisamos ver isso, que separação de Deus, isso é o pecado. Pecado significa essa quebra de relação que leva à morte. E o pecado está sujeito à ira de Deus. Então lá em Romanos 1:18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então nós, todos os homens, por causa do pecado, estão sujeitos à ira de Deus, estão sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos ver a necessidade de nós sermos resgatados dessa situação terrível em que todos os seres humanos se encontram. Nós precisamos de uma salvação, uma salvação que venha de fora de nós, que venha em nosso socorro, porque de nós mesmos é impossível. Nós precisamos de uma salvação que seja adequada à santidade de Deus e à justiça de Deus. Aí também na semana passada nós vimos que o pecado gerou três coisas em nós: gerou culpa, nos escravizou e nos corrompeu. Estou fazendo uma breve recapitulação então. O problema da culpa é consequência do pecado e
da ira de Deus, todos nós, na nossa consciência, sabemos que a ira de Deus se manifesta contra o pecado. Então isso gera culpa em todo ser humano, desde que nasce. Como é que o problema da culpa pode ser resolvido? Uns procuram fazer boas obras para tentar compensar, não vão conseguir. Outros procuram negar a Deus, não vão conseguir. A única maneira da nossa culpa ser sarada é se o nosso pecado for tirado. É por isso que o livro de João diz assim, que quando João viu a Jesus, é João Batista, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí sim, só assim a nossa culpa vai ser removida, se o pecado for tirado, for expiado, se houver a propiciação do Senhor, se nós recebermos o favor de Deus e a propiciação que Ele tem no sangue de Cristo. Então, o pecado, além da culpa, ele nos escravizou. Em Romanos diz assim que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então há uma libertação. Graças a Deus, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E agora então, em Cristo, a Escritura diz assim que agora o pecado não vai mais ter domínio sobre nós, mas o pecado tem domínio sobre nós, aprisiona todo ser humano. O pecado também, além do pecado gerar culpa, de escravizar, ele corrompe totalmente o ser humano. É como se fosse uma lepra. Então, o pecado corrompe a nossa mente, corrompe a nossa vontade, corrompe os nossos sentimentos, corrompe as nossas afeições. Tudo que há em nós é corrompido por esta lepra. Agora, graças a Deus que Ele fez provisão para cada um de nós naquela cruz do Calvário. Isaías 53, no verso 4 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, nós precisamos da expiação. Isso aqui, precisamos da expiação para ficarmos livres da culpa. Precisamos da expiação para sermos redimidos da escravidão do pecado. Precisamos da expiação para sermos curados e regenerados. Porque o ser humano não tem reforma, não precisa ser reformado, ele tem que ser regenerado, tem que nascer de novo. E é isto que a propiciação que nós alcançamos pela propiciação que temos naquela cruz. Assim, para finalizar a nossa recapitulação, na semana passada ainda nós vimos que a expiação, ela corre em toda a Escritura como um fio de prata. E fio de prata porque prata nas Escrituras simboliza a redenção, é símbolo da redenção. Então ela começa desde Gênesis, capítulo 3 já. A gente vê que logo depois da queda, o próprio Deus faz vestimentas de pele de animais para cobrir a nudez de Adão. Então um cordeiro foi morto. Um cordeiro foi morto para que aquela pele se transformasse nas roupas que cobriram a nudez de Adão e Eva. Então aqui nós vemos o cordeiro anunciado lá em Gênesis 3.
Interessante que a palavra expiação, ela vem da palavra kafar, em hebraico, e que significa cobrir. Então, a expiação significa que Deus está cobrindo o pecado. E lá, então, a vestimenta foi feita para cobrir a nudez de Adão e Eva. Se nós avançarmos um pouquinho, né, do livro de Gênesis para o livro do Êxodo, nós já vemos que a revelação, ela se amplia um pouco. Onde é que nós vemos logo, assim, um simbolismo claro da expiação? Na cerimônia da instituição da Páscoa, o que eles fazem? Cada família separa um cordeiro que é sacrificado, e o sangue colocado numa bacia e é colocado do lado de fora da porta. E muito interessante que é do lado de fora, porque não é para eles verem o sangue, é para quem vê o sangue, é para Deus quando passasse, visse o sangue. O sangue era para Deus. Então, é claro que esse sangue aqui tipifica o sangue de Cristo, claramente, nos livrando da morte. E aqui vemos então o cordeiro tipificado. Em Gênesis, o cordeiro anunciado. Em Êxodo, o cordeiro tipificado. Se nós avançamos um pouquinho mais, nós vamos para os profetas, quando nós vamos para Isaías. Então, a gente vê que agora esse cordeiro, ele é mais do que um cordeiro, porque agora esse cordeiro é uma pessoa. Mas Isaías chama essa pessoa de cordeiro. Ele coloca então as ideias do cordeiro e de uma pessoa juntas. É isso que Isaías faz. Ele diz assim, em Isaías 53, verso 7: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Claro que aqui está falando quem é esse cordeiro, como um cordeiro, está falando de Cristo. Aqui nós vemos então o cordeiro profetizado. Mais tarde, João Batista, quando vê o Senhor Jesus, o que ele diz? Eis aqui o cordeiro que tira o pecado do mundo. Está ligando todo aquele simbolismo maravilhoso profetizado, não é? da expiação. Agora no cordeiro, que é a própria pessoa do Senhor Jesus, é o cordeiro encarnado. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 5, a gente vê ali agora o cordeiro entronizado, e ali os seres celestiais todos, a hoste dos anjos, os anciãos, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Olha a expiação, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós vemos realmente a expiação correndo como um fio de prata em toda a Escritura. E aqui então nós chegamos no assunto de hoje. Eu pedi para os irmãos darem uma boa lida, né, no capítulo 16, para nos ajudar. Hoje nós, em vez de ler tudo, eu só vou pensar nos pontos principais. Mas antes da gente fazer isso, eu gostaria que a gente visse uma transparência que eu fiz para facilitar a nossa conversa. As figuras não ficam muito bem projetadas aqui, vamos ver se a gente tenta mostrar para os irmãos. Aqui nós temos o tabernáculo, estão vendo? Tabernáculo, e aqui nós temos muitas tendas. Essas tendas que estão mais próximas são as tendas dos levitas. E aqui agora, olha, infinidade de tendas.
que são as tendas das 12 tribos de Israel. O computador fica mais bonito aqui, fica muito apagado. Né? Qual é a finalidade de mostrar aqui para vocês? Porque todo esse aqui é o arraial, e nós vamos falar sobre arraial hoje, fora do arraial. Né? Nós vamos ver que alguns dos sacrifícios, dos animais sacrificados, o corpo dele, a carne e a pele eram levados fora do arraial. Olha, fora do arraial era lá longe. Né? Ok? Então esse aqui era o arraial de Israel. Próxima transparência. Muito bem. Aqui agora nós temos a figura do tabernáculo. Tabernáculo, se vocês olharem lá na frente, tem umas cabaninhas lá. Aquilo ali é o arraial, né? Mas aqui está o tabernáculo. Então nós tínhamos um cercado grande que era chamado de átrio. Aqui, bem no meio do átrio, nós temos um altar dos sacrifícios. Tinha uma grelha grande onde eles punham fogo, e aquela grelha ia consumindo todos os sacrifícios que eram colocados sobre o altar. Depois tem uma transparência que vai mostrar mais o altar. O altar tinha 4 pontas onde o sangue era passado. Aqui também tinha uma pia onde os sacerdotes se banhavam, se limpavam. E aqui nós temos o tabernáculo propriamente dito. Ok? Próxima transparência, que nós vamos ver agora a mesma figura, mas uma planta. Aqui nós temos o átrio, aqui nós temos o altar do holocausto, não só do holocausto, mas também do sacrifício. Nós vamos ver que essas duas coisas são diferentes. O sacrifício pelo pecado. Aqui a bacia e aqui o tabernáculo propriamente dito, que era uma divisão, duas partes. O Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde havia a tenda, onde havia a Arca da Aliança. Aqui era a Arca da Aliança. Nesse lugar aqui, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Só. E é o estudo que nós vamos fazer hoje de Números de Levítico 16. Aqui não, aqui no santo lugar, que era o lugar santo, né, nós tínhamos também aqui os utensílios, e aqui bem em frente do véu, nós tínhamos também um altar, que era o altar de incenso. Nós vamos ver que vai aparecer hoje. Vem aqui. Então vamos mostrar para os irmãos um pouco da dinâmica dos sacrifícios, como que é, tá? Por exemplo, vamos supor que um sacerdote pecasse. Então, são situações parecidas. Um sacerdote pecasse, ou então fosse um pecado coletivo de Israel. Tá? Então, não precisava esperar aquele dia da expiação. Eles podiam trazer uma oferta pelo pecado. Então, como que era esse pecado, esse sacrifício? Eles traziam um animal, o animal era degolado, o sangue era passado nos 4 pontas do altar, o sangue passado nas 4 pontas do altar, tá? E depois o sangue também era levado aqui para o santo lugar, era passado aqui nas 4 pontas do altar de incenso, e era aspergido também diante do véu. Se o pecado fosse ou de sacerdote ou o coletivo de Israel, tá? Então, aqui. Esse animal cujo sangue entrava aqui no lugar santo, ele não entrava ainda não se fala de lugar santíssimo. Lugar santíssimo só um dia por ano. Então, esse sacrifício que eu estou falando podia ser a qualquer hora. Supor que o sacerdote pecasse, tudo bem que eu iria lá, oferecia um novilho, tá? E fazia assim. Ele era morto, passava pelas 4 pontas, nas pontas aqui, diante do véu,
ficava no lugar santo. Essa carne que entrava aqui dentro, esse sangue, desculpa, a carne do animal cujo sangue entrava no lugar santo, essa carne não era comum. Essa carne, pois o que eles faziam com essa carne? A carne, a pele, eles faziam o seguinte: eles levavam fora do arraial. Os irmãos já sabem agora mesmo. Fora do arraial, e lá eles queimavam totalmente. Agora vamos supor que fosse o pecado do povo comum, não é? Lá o seu fala o nome judaico, como que é? O seu Gaio. É o seu Abias, né? O seu Abias lá dizendo: eu pequei contra o Senhor, vou oferecer um sacrifício pelo pecado, né? Então agora esse animal, esse era o mais comum, né, gente? Isso aí era o dia a dia, porque tinha muita gente naquele arraial, o arraial era enorme. Então o que acontecia no dia a dia, que era o mais comum? Eles traziam um animal, que podia ser um carneiro, né, um bode. Eles traziam o animal. O animal era morto aqui, passado nas 4 pontas do altar, tá? E o restante do sangue era derramado aqui na base do altar. Esse animal não entrava no lugar santo, o sangue dele era só aqui no sacrifício. Aí o que acontecia com essa carne? Os sacerdotes poderiam se alimentar dela, né? Então eles comiam muita carne assada lá, né? Os sacerdotes que ofereciam, né? Que devia ser uma festa, mas então bem. Só estou falando isso só para colocar agora o seguinte: tinha um dia por ano que era diferente, tá? Mas antes, então eu só coloquei essa transparência para contar essa história para os irmãos. Então vamos prosseguir as transparências. Mais um. Aqui nós vemos o véu que separava ali o lugar santo do lugar santíssimo. Aqui nós estamos vendo agora aqui o sumo sacerdote com uma roupa muito especial. Essa roupa ele só usava uma vez por ano. Ele só usava quando ele entrava no lugar, quando ele cruzava esse véu. Essa roupa branquinha aqui, tá? Porque normalmente ele usava uma outra vestimenta, que eu vou mostrar para vocês, né? Então aqui está o véu que separava, e o sacerdote com aquela roupa especial que ele entrava no lugar santíssimo. Próxima transparência. Dentro do lugar santíssimo, então, nós tínhamos a Arca da Aliança, que era um baú, onde dentro desse baú tinha ali as tábuas da lei, a vara de Moisés que floresceu, né? Então, as tábuas ali eram chamadas as tábuas do testemunho. Era aquela a lei suprema de Israel, né? Então, essa aqui é chamada Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança. Em cima, sobre a arca, nós vemos 2 querubins, assim, com as asas se tocando, né? Olha lá, 2 querubins. E é aí que se fazia, então, a expiação. Uma vez por ano, o sacerdote entrava com sangue, que é isso que nós vamos ver, né? Entrava com sangue de uma oferta por si mesmo e pela sua casa, e também de uma oferta pelo pecado do povo, e aspergia ali entre os querubins e diante da arca, né? E aqui, esse lugar aqui é chamado propiciatório, porque aqui era o lugar onde Deus era propício ao povo, era favorável, e o pecado era expiado, né? Próxima transparência. Aqui nós vemos agora, né? Está meio ruim de ver aí, porque no computador fica bonita essa foto, não é bem foto esse desenho, mas essa aqui é a roupa que normalmente o sumo sacerdote usava durante as outras cerimônias. Era uma roupa muito bonita, muito colorida, cheia de pedras preciosas. Aqui tem o ourinho e o tumim, onde ele sempre
usava essas pedras para buscar a direção de Deus. Então tinha uma túnica azul, tinha uma mitra na cabeça, com uma placa de ouro chamada Santidade ao Senhor. Era uma roupa muito parabentada, mas como nós vamos ver, não era essa roupa que ele usava no dia da expiação. Próxima transparência e última. Aqui está muito ruizinha a transparência, né? O computador está bonito, mas a gente vê aqui os sacerdotes, né? E aqui nós vemos aquela grelha com as 4 pontas. Então esse aqui é chamado o altar do sacrifício, onde o sangue era passado nessas 4 pontas, o lugar mais alto, né? Sendo oferecido a Deus. Ok. Feito essa pequena apresentação, então nós vamos agora para o texto que a gente está querendo tratar nesta noite. É o texto de Levítico 16, que é chamado o dia da expiação. Aqui, irmãos, já era um dia muito especial. Era uma vez por ano só. Israel todo parado. E nós vamos então ver o que acontecia nesse dia. Então vamos lá, abram suas Bíblias, vamos começar a pensar alguns versículos para que nós possamos prestar atenção. Versículo 2: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem do propiciatório. Porque já tinham os filhos de Arão, eles entraram lá, trazendo fogo estranho, e morreram. Eles dizem para Arão: lá você não vai entrar em qualquer tempo, só no tempo certo, só naquele dia certo. Versículo 3: Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, se os irmãos veem bem no texto aí, isso aí era para ele e para a família dele: um novilho e um carneiro. O novilho era para expiação do pecado e o carneiro era para o holocausto. Depois nós vamos ver o que é um e o que é outro. Verso 4: Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então era aquela roupa branquinha que vocês viram, toda branquinha. Essa roupa ele só usava nesse dia. Nos outros dias era uma roupa colorida, mas nesse dia está essa roupa branquinha. Verso 5: E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então note que ao todo eram 5 animais: um novilho e um carneiro para ele e a sua família, 2 bodes e um carneiro para o povo de Israel, sendo que os carneiros eram sempre para o holocausto. Nós vamos ver que é diferente. Verso 8: E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Em alguma tradução pode estar assim, uma pelo Senhor e a outra por Azazel, assim, quem tem essa tradução? Fala Azazel, né? Então, essa palavra, assim, Azazel, é uma palavra que dá alguma diferença de interpretação, mas
a interpretação que é mais aceita, que essa palavra é formada por duas palavras, e que tem esse sentido, do bode emissário. Então, um bode era para ser oferecido ao Senhor, e outro, ele não ia ser sacrificado, ele ia ser emitido, ele iria ser despachado. Isso que eu falei para vocês na semana passada. Tá? Então, verso 8 outra vez: Arão lançará sorte sobre 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para a expiação do pecado. Então um dos bodes iria ser usado para a expiação do pecado, iria ser sacrificado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então um bode ia ser morto, o outro não ia ser morto. Ele iria ser despachado. Tá? Verso 11: E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho na sua expiação. Tomará o sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Então ele ia pegar o novilho, né? E esse novilho então era para ele e para sua família. Ele ia pegar aquele sangue e ia entrar onde agora? Ia entrar no Santo dos Santos, nesse dia, esse dia especial. Ele iria entrar lá no propiciatório, iria aspergir o sangue sobre o propiciatório e faria expiação pelos pecados dele mesmo e da sua família. Ok? Depois, olha, então irmãos, esse novilho, nota o seguinte: o sangue dele entrava no santuário. Então ele podia ser comido? Não. Os irmãos vão ver que ele não podia ser comido. Só podia ser comido se o sangue não entrasse no santuário. Verso 15: Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo. Você lembra que tinha 2 bodes, um que ia ser sacrificado, o outro não. Ele ia pegar aquele bode que ia ser sacrificado, né, e traria o sangue dele para dentro do véu, e fará com o seu dedo como fez com o sangue do novilho, e os espargirá, né? Aspergir é fazer assim, né? E os espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Joia. Estão entendendo, né? Verso 17. Então, nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Então ninguém, porque ali na tenda da congregação, no Santo dos Santos, no lugar santo, né, muitos sacerdotes entravam lá. Tinha vários utensílios, tinha a mesa dos pães, tinha o altar de incenso, e ali então era um lugar em que os sacerdotes sempre estavam. Mas nesse dia não. Quando Arão fosse entrar no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, ninguém poderia estar ali no tabernáculo. Ninguém. Tem que estar vazio. Só Arão, só o sumo sacerdote. Nós vamos ver, irmãos, que tudo isso tem uma simbologia linda. Tá? Tudo isso tem uma simbologia linda. Então, verso 17: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Esse trabalho ele ia fazer sozinho. Verso 20:
Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então, depois que ele fez todo esse processo da expiação, ele vai pegar o bode vivo. 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades. Vou repetir: todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. Notem, tem uma ênfase aí, né? Todos. Então ele pegava aquele bode, punha as mãos e confessava-lhe todos os pecados, todas as transgressões, todas as iniquidades. Prosseguindo, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Verso 22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então aquele bode era para ser levado para longe, né? A gente pode traduzir assim para Azazel: leva lá para o Beleléu, assim, nesse sentido, levar para longe, tá? Então vamos prosseguir, verso 23. Depois Arão virá à tenda da congregação, despirá suas vestes de linho que havia vestido, né, quando entrar no santuário, e ali as deixará, e banhará sua carne em água no lugar santo, vestirá suas vestes. Aí ele punha aquelas vestes, aquela veste toda outra vez, tá? Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo. Aí agora então ele ia fazer o holocausto com aqueles 2 carneiros, né? Está faltando os 2 carneiros, né? A gente já viu o novilho e os 2 bodes. Então é o holocausto, irmãos. Então ele colocava aqueles animais naquela grelha, né? Claro, mortos, né? Depois de mortos, colocavam naquela grelha e era totalmente queimado. Então vamos preparar o final do verso 23, não, no 24. Ele banhará sua carne em água no lugar santo, vestirá suas vestes, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Verso 25, também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. Então, o que ele faria? Ele pegava os 3 animais que foram sacrificados, tá? Eram os 2, né? 2 animais que foram sacrificados, o novilho e um dos bodes, pegava a gordura deles e punha sobre o altar. Então, aquela gordura subia, né, em aroma suave. Verso 27. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação pelo pecado, aqueles 2 animais que eram sacrificados, né, pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário. Aqueles 2 animais que o sangue foi levado lá para dentro do santuário, eles podiam ser comidos? Não. O que ia acontecer com eles? Serão levados fora do arraial. Porém a sua pele e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Então, só a gordura era queimada ali no altar do sacrifício. A pele, a carne, o estrume, tudo levado para fora do arraial, era queimado. Verso 29. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, bem só esse dia, afligireis as vossas almas e nenhum trabalho fareis. Esse dia era um dia separado, ninguém podia fazer nada, era um sábado, né? Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. Era um dia em que eles eram purificados do pecado.
sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Verso 31, é um sábado de descanso, né? Tudo isso aí, irmãos, tem uma simbologia linda para nós. Um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Verso 34, isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. Ufa, acho que conseguimos dar uma olhada em toda essa cerimônia, né? Então, irmãos, vamos procurar agora entender toda essa tipologia que o livro de Hebreus nos mostra muito claro. Tudo isso eram figuras, tudo isso eram sombras do que nós veríamos na realidade que tudo isso representava, que nós vemos em Cristo Jesus, e na expiação que nós vemos naquele dia. Onde? Na cruz, né? Então esse dia era um dia muito especial para o povo judeu, e Deus como que se frisava que esse dia era um dia muito especial. É como se Deus queria marcar na mente lá dos irmãos a importância desse dia, em que o sacerdote estava face a face com Deus para fazer expiação. Irmãos, nós sabemos muito bem, né, irmãos, que esse dia muito especial era símbolo de que dia, irmãos? Esse dia muito especial era o dia memorável. Ele tipificava aquele dia memorável, aquele dia maravilhoso, em que nós fizemos a expiação dos pecados realizada na cruz do Calvário. Então esse dia, o dia da expiação, era uma figura daquele dia maravilhoso, em que o Senhor Jesus fez expiação por nós, né? Agora, no verso 17, se os irmãos olharem aí, vocês vão ver que há uma instrução que só Arão podia estar ali realizando nessa obra. Só Arão. Nos outros dias, aquela tenda, a tenda da revelação, estava cheia de sacerdotes, um fazendo uma coisa, um fazendo a outra. Ali devia ser uma movimentação, não é? O sumo sacerdote ele passava ali com aquela roupa um tanto quanto pomposa, tal, havia movimento, mas nesse dia não. Nesse dia só era. Irmãos, o que isso quer dizer, hein? Nesse dia só Arão podia estar na tenda da congregação. Nenhum homem deveria estar na tenda da congregação. Esse é um tipo muito claro, irmãos. É um tipo muito claro que no dia da expiação Arão faria a obra sozinho. Que cena linda e maravilhosa, porque nós sabemos, irmãos, que isso representa aquilo que só Jesus podia fazer. Ninguém mais podia estar com ele, não é? O Senhor Jesus, ele pisou esse lagar sozinho, irmãos. Não há ninguém podia se colocar ao lado dele como um corredentor. Ele pisou sozinho esse lagar. E é muito interessante que no esse verso 17, se os irmãos lerem ali, diz assim: nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação do santuário. Aí existe a palavra expiação. Alguma das traduções aí pode estar propiciação no santuário, tá? Só para ter uma ideia assim, em qual dos irmãos está propiciação? Olha, vários irmãos. Quem está expiação?
E agora, quem está certo? Expiação ou é propiciação? Irmãos, tanto faz. É interessante que a palavra hebraica é kafar. Kafar. No Novo Testamento, que está em grego, é outra palavra. São palavras que têm a raiz ilás. No Novo Testamento sempre é usado no sentido de propiciação, porque ilás tem o sentido de propiciação, ser propício. No Velho Testamento, a palavra kafar, ela tem o sentido de cobrir. Mas tanto uma como a outra são palavras que nós podemos intercambiar sem nenhum problema, porque elas têm o mesmo sentido de nós alcançarmos o favor de Deus, né? Então essas palavras são intercambiáveis. No Velho Testamento você vai ver muito a palavra expiação. No Novo Testamento você vai ver muito a palavra propiciação. Aleluia, né, irmãos? Então só Arão, só Jesus, só Ele podia realizar essa obra, e Ele realizou essa obra sozinho, irmãos, sozinho, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Um outro ponto que nós podemos pensar daqui dessa tipologia é que nós, assim como o povo de Israel, ali, nós precisamos reconhecer o nosso pecado e a nossa insuficiência, porque aquele povo que estava ali, eles podiam fazer alguma coisa? Não, eles não podiam fazer nada, eles só ficavam vendo o sumo sacerdote realizar. Eles estavam totalmente impotentes. A única coisa que eles podiam fazer, sabe qual era? Qual é a orientação aqui? E no verso 20 diz assim: para eles afligirem a alma deles. O que é afligir a alma, né? Nós podemos interpretar assim: reconhecer o pecado, saber que é pecador, saber que está dependendo da graça de Deus na operação do sumo sacerdote, reconhecer a sua condição de pecado. Aleluia. O Senhor Jesus ofereceu uma única oferta, como diz o livro de Hebreus, e com uma única oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre, nós os que cremos nele, né? Então, olhar para aquela única pessoa que está realizando, reconhecer a nossa necessidade, isso também nos mostra uma coisa, né? Baseados em que, irmãos? Baseados em que nós somos justificados? Assim, vamos imaginar o povo de Israel que estava ali, né? Baseado em que ele era justificado? Ele era justificado na obra daquele sumo sacerdote, né? Na obra de expiação que eles estavam fazendo ali, e na graça de Deus que era obtida através daqueles sacrifícios. Irmãos, como é que nós somos justificados? Nós precisamos entender muito bem isso, né? Será porque nós somos bons? Será que é aquilo que nós fazemos? Será que é mérito nosso? Não, irmãos. Nós estamos totalmente colocados nas mãos do Senhor, mas precisamos reconhecer que nós necessitamos da expiação. E o máximo que nós podemos fazer é contemplar a obra de expiação que é realizada pelo nosso Senhor, que foi realizada pelo nosso Senhor Jesus, né? E receber por fé, a expiação. Um outro ponto da tipologia muito maravilhoso aí: nenhuma obra fareis.
No versículo 29 nós podemos ver que naquele dia ninguém podia fazer obra nenhuma. Era um dia em que todos tinham que parar para observar uma única pessoa fazer uma única obra. Irmãos, esse conceito de nenhuma obra fareis é muito importante. Ali diz assim que deveria ser um dia de descanso para o povo. O povo tinha que parar, tinha que só ver a obra da expiação, contemplar aquela obra da expiação. Então, era um dia de descanso. Isso mostra para nós, irmãos, né, que esse dia da expiação é um dia de descanso para nós. Aquele dia da expiação, irmãos, aquele dia maravilhoso, é um dia que traz descanso ao nosso coração. Não é pela nossa obra, é pela obra da expiação de Cristo. Então, esse descanso nós precisamos ter muito claro na nossa vida. Quanto tempo você passou ou ainda está passando a lutar com Deus para ser aceito por Ele? Mas será que você tem lutado com Deus para ser aceito? Tem buscado a aceitação de Deus baseada na sua obra, no seu trabalho, né? Será que é com boas obras que nós vamos alcançar o favor de Deus? Não, irmãos. Essa figura que nós vemos aqui é muito clara. Nenhuma obra fareis. Temos que descansar nesta obra expiatória de Cristo. É ela que nos redime, é ela que nos liberta, é ela que faz propiciação a nosso favor, e é através dela que nós alcançamos o perdão, a expiação dos nossos pecados e a aceitação de Deus. Coisa linda, né, irmãos? O dia da expiação deveria ser um dia de descanso. O livro de Hebreus, falando sobre descanso, diz, Hebreus 4:11 diz assim: procuremos, pois, entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, nós precisamos contemplar esse dia da expiação todos os dias da nossa vida, todos os dias, porque esse dia agora não é mais uma vez por ano, esse dia agora é um dia eterno, e nós precisamos entrar nesse descanso. O dia da expiação, irmãos, é um dia de descanso para cada um de nós. E o livro de Hebreus diz assim: procuremos, pois, entrar nesse descanso. O descanso que o autor de Hebreus está falando para os seus leitores, para nós, é o próprio Cristo, né? Ele é o nosso descanso. Aleluia. Vamos ver um outro ponto da tipologia. Outro ponto da tipologia que nós encontramos lá no finalzinho do verso 34, né? Diz assim: todo ano após ano, uma vez por ano, todo ano tem que ser repetido. O sumo sacerdote Arão, como representante do povo, tinha que repetir todo ano aquela cerimônia, né? Isso aí só mostra uma coisa, só mostra que ela não resolvia o problema da separação de Deus de uma vez por todas. Claro, era só um tipo, aquilo era só uma sombra, ela não podia resolver, todo ano tinha que ser repetido. O próprio fato de Arão entrar uma vez por ano era uma prova de que aqueles sacrifícios eram transitórios. Aquilo ali não era o ponto final de Deus, aquilo era só um tipo, era só uma sombra, tinha que ser repetido, todo ano tinha que ser repetido. É o livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 3, diz assim: mas esses sacrifícios, cada ano, mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Então, as pessoas ali só ficavam percebendo,
que eles eram pecadores, eles eram inadequados para obter um acesso a Deus. Eles precisavam de alguém, isso mostra claramente que eles precisavam de alguém, que no caso ali era o sumo sacerdote, eles precisavam de alguém que tivesse o acesso a Deus e que os representasse. E não só isso, mas alguém que fazendo essa obra pudesse conceder a eles mesmos um lugar nesse acesso a Deus. Então, todos esses sacrifícios eram apenas indicativos de que eles precisavam de alguém para fazer esse acesso, e alguém adequado. O sangue de Jesus é mostrado no livro de Hebreus numa comparação por contraste com aquele com o qual o nosso sumo sacerdote fez uma eterna redenção. Não uma redenção transitória que precisava ser repetida todo ano, mas uma redenção eterna, feita uma vez para sempre. E aqui eu queria que nós fôssemos lá para o livro de Hebreus. Então vamos fazer uma analogia agora, que nós vimos detalhadamente o texto de Levíticos. Vamos dar uma olhada agora um pouquinho mais de detalhe no livro de Hebreus. Nós precisamos fazer isso. Então abra em Hebreus 10, de 10 a 14. Diz assim: é nesta vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então vamos ver agora o que aqui o autor de Hebreus faz, que é uma comparação, mas por contraste. Qual é o texto? Hebreus 10, de 10 a 14. Então ele vai fazer uma comparação por contraste, não é uma comparação por semelhança, mas por contraste, por diferença. Lá em Levíticos, a gente vê que o sacrifício tinha que ser feito uma vez por ano. Agora, o autor de Hebreus aqui está dizendo o seguinte: em Cristo, esse sacrifício foi feito uma vez para sempre. O próprio fato lá de precisar ser repetido mostra que era transitório, que era insuficiente. Então, aqui em Hebreus 10, 10, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Verso 11: ora, todo sacerdote que se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Um único sacrifício. Verso 13: daí por diante, esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo, ou então por estrado, a seus pés. Pois com uma só oferta tem santificado para sempre os que estão sendo santificados. Então é uma comparação por contraste que ele está fazendo. Irmãos, será que aquele sangue lá de Levíticos, realmente eles eram suficientes para a expiação dos pecados? Sim ou não, irmãos? Olha o texto aqui diz que não. É claro que não. Você acha que sangue de animal vai purificar o pecado do homem? Mas por que eram aceitos por Deus, irmãos? Por quê? Porque na verdade quando Deus olhava para aquele sangue, o que ele estava vendo? Ele estava vendo a verdade, a realidade. E a realidade era o quê? Era o sangue de Cristo. Aquilo
era aceito por Deus porque tipificava aquele sangue que foi derramado uma vez para sempre. Não precisaria ser repetido. Lá no Velho Testamento precisava ser repetido para estar lembrando da precariedade, lembrando da necessidade, mas eles apontavam para aquilo que é verdadeiro. E é isso que o livro de Hebreus frisa e que a gente vai ver ainda hoje, né? Vamos prosseguir. Agora que eu vi, está tarde, né? Então esse texto, assim como Hebreus 9:12, mostra que Cristo se ofereceu uma única vez pelos pecadores, obtendo eterna redenção, tá? Ele não tem que morrer de novo. Aqui agora é importante que a gente pense numa coisa. Deixa eu ler para vocês aqui, ó, está escrito. O sacrifício de Cristo não é repetido quando comemos o pão e tomamos o cálice. Porque há algumas ramos da cristandade que diz o seguinte: quando você está comendo o pão e bebendo o cálice, o que está acontecendo? O sacrifício de Cristo está sendo repetido. Não é, irmãos? Isso é uma heresia de um ramo da cristandade. O sacrifício de Cristo não se repete. Foi feito uma vez para sempre, está muito claro. Quando comemos o pão e tomamos o cálice, apenas estamos nos lembrando do modo vívido. Nós estamos nos lembrando de uma maneira vívida, né? daquele momento redentor da cruz. Porque ele diz assim: este é o meu corpo, esse é o meu sangue. Não é assim que o Senhor falou? Então ele diz: viu só? Então, o corpo e o sangue, novamente estamos repetindo a experiência da morte do Senhor. Não, irmãos. Ali no próprio texto que o Senhor nos ensina, ele diz fazer isso em memória, para nós estarmos nos lembrando daquele momento redentor da cruz, de uma maneira vívida, nos lembrando de uma maneira que expresse toda a beleza e o significado daquele momento. Por que que nós celebramos a mesa do Senhor vez após vez? Não é mesmo? Nós temos até ensinado para os irmãos aí, ó, nas casas. Procura, toda vez que vocês estão juntos ali, procura celebrar a ceia juntos. Por que isso, irmãos? Quando nós vemos ali na Escritura, diz que sempre que se reuniam, partiam o pão. Mas por quê? Porque o Senhor quer manter diante de nós essas duas grandes verdades, que nós somos pecadores e que Cristo morreu por nós. Isso tem que ficar sempre claro, nós vamos estar sempre lembrando, sempre ceando, sempre participando da ceia, mas jamais porque entendendo que aquilo é uma repetição do sacrifício de Cristo. Não, foi feito uma vez por todas. Amém? Amém. Aleluia. Uma outra figura que é joia, são as vestes brancas do sumo sacerdote. Aquela roupa branquinha. Irmãos, as vestes usuais do sumo sacerdote eram outras, como a gente sabia, mas naquele dia não. O que isso, qual é a tipologia que nós podemos ver aí, irmãos? Aquela roupa branquinha mostra o nosso Senhor Jesus puro, imaculado, sem defeito, sem um mínimo pecado. Mostra que Ele cumpriu toda a justiça de Deus. Ali mostra a justiça de Deus, a retidão do Senhor. Em Hebreus 7, 26 até 28. Eu queria que nós lêssemos ali. O 26 só. Hebreus 7, 26. Isso já está em Hebreus, né? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, como? Santo, inocente,
imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Irmãos, qual é a figura de Arão? Arão era o sumo sacerdote, né? Mas ele era a figura do verdadeiro sumo sacerdote. Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? Jesus, irmãos. Tá? E aquela roupa branquinha, que ela tipificava Cristo. Como diz esse texto aqui, como é que diz? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Esse era o sumo sacerdote que fez a expiação por nós. Amém? Vamos dar uma olhadinha agora ver se dá tempo pelo menos a gente ver a tipologia da oferta dos animais. Então vamos ver a tipologia da oferta dos animais. Como nós vimos, tinham vários animais, né? Então nós tínhamos um novilho e um dos bodes que eram oferecidos como sacrifício. Eles eram mortos e o sangue deles era aspergido sobre as pontas do altar e eram levados para o lugar santíssimo, diante do propiciatório. Irmãos, no caso de Arão, interessante que o animal era maior. O animal era um novilho. Para o povo todo era só um bode, mas para Arão era um novilho. E aqui é uma simbologia, né, irmãos? Que realmente, né, Arão precisava mais. Se ele queria tipificar o nosso Senhor, né, ele precisava mais. Ele precisava de um novilho. Então aquele sangue, né, irmãos? Aquele sangue vertido, aspergido no propiciatório. Tudo isso é um símbolo maravilhoso daquele sangue vertido na cruz. Onde que está o nosso propiciatório, irmãos? Qual é o verdadeiro propiciatório? Qual é o verdadeiro lugar onde o sangue foi aspergido? Onde, irmãos? Foi aquela cruz. Aquela cruz foi o lugar da propiciação. Aquela cruz foi o lugar da expiação. Aquela cruz foi o lugar onde o sangue foi derramado e foi aspergido. Ali agora é realidade do que toda aquela tipologia se fazia, né? Além desses dois animais que eram sacrificados, tem dois animais também que eram oferecidos por holocausto. Eles eram queimados e oferecidos totalmente a Deus, né? Então note que esses animais estão falando da satisfação de Deus. E a Escritura diz que está subindo aquele aroma suave a Deus. Irmãos, isso se cumpriu em Cristo também. Então, Cristo é o aroma que é agradável a Deus. Só Ele pode ser totalmente aceito por Deus, totalmente recebido por Deus. Só Cristo, né? Então, no holocausto ninguém comia nada. O holocausto era queimado totalmente. Tudo era queimado porque a satisfação de Deus está em primeiro lugar. Aleluia. Então, esses dois carneiros que eram oferecidos por holocausto representavam a satisfação de Deus em Cristo Jesus. E havia também onde que está aqui? Deixa eu dar uma cortada aqui, que o nosso tempo já era, né?
Então vamos falar um pouquinho, né, sobre. Acho que nós deveríamos olhar para o livro de Hebreus, capítulo 9, e vamos focar um pouquinho nesses animais todos, à luz de Hebreus. Hebreus 9, 6 a 14. Quase que nós vamos encerrar aqui com isso, né? Nós temos muito pouco tempo, irmãos. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Então, no primeiro tabernáculo, que era o lugar santo, muitos sacerdotes entravam lá para fazer vários serviços. Verso 7. Mas no segundo, que era no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então ele entrava com sangue e oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto aquele primeiro tabernáculo ali estava assim, existindo, nós ainda não tínhamos uma revelação clara do que Deus tinha em mente. Tá? Agora olha o verso 29. Então esse primeiro tabernáculo, verso 9, que é uma alegoria para o tempo presente. O que é uma alegoria? Então aquele primeiro tabernáculo que nós estudamos, todos esses sacrifícios, eles eram uma alegoria. Eles eram uma figura, eles eram uma sombra, tá? Para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas, bebidas e várias alusões e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Verso 11 agora. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. E aqui a ideia que tem aqui é a seguinte: vindo Cristo, o sumo sacerdote daquele futuro que Deus estava querendo que fosse a realidade. Esse é o sentido. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Onde é que está esse tabernáculo? Onde Cristo fez a expiação, irmãos, né? Nós sabemos que Cristo, o sumo sacerdote, penetrou os céus, não é feita por mãos humanas, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, uma vez só no santuário, havendo efetuado uma redenção eterna. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então toda essa simbologia, irmãos, apontava a Cristo. Só para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre aquele bode que não era morto. Porque tinha um bode lá que ele era enviado para o deserto, né? E esse bode, o que fazia mesmo? Ele impunha as mãos, confessava todos os pecados, todas as iniquidades e despachava aquele bode, né? Aqui fica evidente a figura que os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Esse bode também, está falando da nossa expiação. Falando da nossa expiação, porque ali faz parte da expiação. Foram transferidos para Jesus. Todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e foram levados para onde? Para longe, irmãos, para longe de nós, longe dos nossos olhos. Então a simbologia aqui é o seguinte, né? Porque ali dentro se nós fazemos se nós nos
nos focarmos nos símbolos, onde é que Deus estava nesse momento? Claro que Deus é onipresente, mas dentro da simbologia, Deus estava no lugar santíssimo, no lugar da expiação. Eu vou me manifestar ali entre os querubins. E onde foi aquele bode, onde o pecado foi transferido? Foi para longe dele, foi para o deserto, para um lugar ermo, longe da vista do Senhor. Não só longe da vista do Senhor, mas também longe da vista do povo, longe da vista, da minha vista e da sua vista, irmãos. O pecado levado por Cristo está longe de nós. E a Escritura diz assim, em Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Será que Deus não se lembra? Será que Deus é esquecido? Deus é exato, irmãos. Mas Ele diz: mandei para longe, esqueci, não está mais, não vejo mais. Aleluia. Isso é expiação, não é? Isso é expiação, irmãos. Isso é graça. Isso é redenção. Isaías 44, 22 diz: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Irmãos, para onde foi esse pecado? Profundo do mar, para os lugares ermos. Sumiu, tomou Doril. Aleluia, né? É claro que Deus não se esquece, né, irmãos? O que Ele está falando aqui é que não mais imputa o pecado. O pecado não é mais imputado sobre nós. Ele não imputa os nossos pecados a nós, porque Ele os imputou a Cristo. Assim como aquele pecado era imputado sobre aquele bode e sumia aquele bode. Irmãos? O pecado é imputado a Cristo, e aquele bode simboliza o nosso pecado e ir embora, sumindo para o lugar ermo, nunca mais volta. Vai e nunca mais volta. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que a revelação, irmão, dessa verdade possa dar firmeza à nossa fé. Amém. Que a revelação dessas coisas lindas, toda essa simbologia tem uma realidade eterna e maravilhosa em Cristo. Que a revelação dessa verdade possa dar firmeza à nossa fé. Que grande salvação nós temos, né? Vou ter que parar. Joia. Então, semana que vem nós não temos encontro, né? Nós vamos prosseguir aqui, ainda vou precisar de mais um tempinho para a gente concluir a expiação, e depois vamos, ainda no nosso próximo encontro, dar início à justificação pela fé. Tem tudo a ver com a expiação, são primas. A expiação e a justificação pela fé são primas irmãs. Tá certo, irmãos? Amém. Paz e a graça a todos os irmãos. Em nome de Jesus.